história tão bonita, se a gente acredita e faz de coração. Feita a cada novo dia, como cada nota de uma canção, que a gente canta com muito carinho, mesmo que um espinho venha machucar o coração, o coração. Vida, poesia bela, cada rima encerra uma nova lição. Nela a gente mesmo escreve todo verso novo em cada situação. E podem ser versos de amor e calma e muita paz na alma, do jeito que for a sua ação na situação. Vida, a nossa escola pra entender que tudo se dá do modo que a gente fizer a cada dia, vivendo e aprendendo a ser bem melhor, tornando-se amigo da vida. Meu sonho que se faz verdade de encontrar o meu caminho pra felicidade, ao entender que sou eu que faço o meu caminho e enfim dizer muito obrigado, vida, a nossa escola pra entender que tudo se dá do modo que a gente fizer a cada dia, vivendo e aprendendo a ser bem melhor, tornando-se amigo da vida. Meu sonho que se faz verdade de encontrar o meu caminho pra felicidade, ao entender que sou eu que faço meu caminho, eu que traço meu destino. Viva, viva, vida. Boa noite, meus irmãos. É um prazer enorme podermos estar, através da tecnologia, fazendo o nosso contato, nos aproximando o máximo possível. Seria muito bom, seria excelente se pudéssemos estar frente a frente, pessoalmente, olho no olho, abraços, seria maravilhoso. Eu estou aqui tentando me imaginar num salão com as pessoas, né, para que a gente faça aquela troca, aquela permuta que é o melhor que tem, né? Agradeço o convite e esperamos que possamos passar um pouco da mensagem do que nos foi solicitado com relação ao Evangelho. Vamos na Gênese, né, no capítulo sobre os milagres de Jesus, as curas, falar sobre o cego de nascença. Vamos contar a história do cego de nascença, que está aqui na Gênese, que nós vamos usar, né? E é interessante a história porque é um fato, não é uma parábola, né? E um fato bem contado, com detalhes. Jesus ia passando e viu um homem cego
coisa que não era comum. As pessoas iam até ele. Nesse caso, Jesus viu e parou. E ao parar, os discípulos interrogaram Jesus, porque sabiam que aquele cego que ficava esmolando já era cego de nascença. E aí os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Essa pergunta, por si só, ela já pressupõe que os judeus naquela época tinham alguma noção da vida pré-existente ao nascimento, ao corpo. Porque senão eles não perguntariam. E aí nós vamos buscar essa questão, aquela questão da terceira, da quarta geração. Aí nós fomos em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Exatamente os 10 mandamentos. No quinto, diz assim: não as adorarás. Quem? As imagens. Nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Aí começou a questão da terceira e quarta geração. E no versículo 6 ele diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como pode punir os filhos pelo erro dos pais? E por que terceira ou quarta geração? Porque terceira e quarta geração geralmente guardam uma distância de 100 e poucos anos, né? Um período compreensível para o espírito na erraticidade, para que ele retorne como avô de si mesmo, como bisavô de si mesmo, como tio de si mesmo, como sobrinho de si mesmo, e por aí vai. Então, é uma alusão naturalmente ao processo das vidas sucessivas. Porque senão por que os discípulos fariam esta pergunta? Foi pecado desse homem? Se ele nasceu cego, que tempo ele teve para pecar? Né? Ou dos que o puseram no mundo? Aí é como está nos 10 mandamentos, a geração, né, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Por que daqueles que me aborrecem? Daqueles que erram, né? Daqueles que falham nas suas escolhas, nas suas decisões. Então a gente já vê aqui, a gente encontra também em Números, em Deuteronômio, as citações sobre a questão da iniquidade. Mas em Deuteronômio, se não me engano, ele fala exatamente que cada um seria punido por seu próprio erro. Então, cada um seria punido por seu erro, e não os filhos pelos pais. Já aqui a gente já percebe que havia, naquela época, a visão de uma vida pré-existente. Senão, como o homem iria pecar, coitado, se ele já nasceu, né? Se ele já nasceu cego, então seria o pecado dos seus pais? O que mais faz sentido? O filho pagar pelo erro do pai, ou ele renascer como filho, como avô, como neto de si mesmo, por exemplo? É o que a gente deve refletir para saber o que realmente a gente precisa raciocinar, a gente precisa pensar, né? Depois, na sequência, Jesus responde aos discípulos dizendo assim: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus.
Olha, porque Jesus disse, não é por pecado dele, nem dos seus pais. Se não é pecado, por que ele amargava uma cegueira precisando esmolar? Aí nós vamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 8 e 9. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. No item 8, Kardec diz o seguinte: as tribulações são, portanto, ao mesmo tempo, expiações do passado que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Então, as tribulações são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas também com relação ao futuro. Então, se somos aprovados nas dificuldades pelas quais passamos, né, nós estamos cumprindo aquilo que deixamos de ruim para trás e preparando o futuro, né? No item 9, Kardec diz o seguinte: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Vê se não encaixa direitinho o que Jesus disse aqui. Não é por pecado dele nem dos pais, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. E Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, na introdução do livro, ela faz um comentário interessante, porque ela diz que todas as pessoas que foram curadas por Jesus eram espíritos que ainda tinham algum resgate a realizar e aceitaram o compromisso de entrarem no caminho de Jesus, colaborando com o Evangelho, com o trabalho do Cristo. Então era um duplo trabalho. Ao mesmo tempo era resgate, mas também a prova buscada do Espírito para concluir a sua depuração. Então eram espíritos que realmente renasceram. Jesus não curou todos os doentes da época. Os que ele curou, que estão relatados, aqueles que renasceram com este compromisso de estar ali, naquele lugar, né? E depois tem uma parte interessante em que Jesus diz assim: é preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Qual seria a relação de dia e noite? Por que ele fazer as obras enquanto é dia? Né? Podemos interpretar, provavelmente, como a oportunidade dele estar ainda encarnado, aquele pouco tempo em que ele ficou realizando a sua tarefa. Então ele podia fazer essas obras, ele podia realizar essas curas maravilhosas que estão longe de ser milagres, antes leis naturais. Ele podia. Então o dia seria a claridade dos seus ensinos. E depois vem a noite. E veio a noite. E nós conhecemos bem a noite. Ainda a vivemos até hoje, infelizmente. Né? Tendo dito isto, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva,
ungiu com essa lama os olhos do cego. O que Jesus fez? Mais ou menos o que Arigó fazia com a sua faca. Nós estivemos no João de Deus, que apesar de tudo que aconteceu, nós vimos, né? O meu irmão ficou muito bem, escapou de uma cirurgia médica, uma segunda cirurgia delicadíssima, e foi tratado lá. Mas ele dizia assim: você quer com sangue ou sem sangue? Então, aquele que precisava ver para crer, ele usava o corte, ele cortava. Aquele que simplesmente acreditava, aquele que tinha fé, era curado simplesmente sentadinho no salão. Foi o que aconteceu com meu irmão. E ele ainda botou meu irmão para trabalhar, né? Pena que aconteceu o que aconteceu, mas funcionou, né? Então o que Jesus fez ali foi um unguento. Mais talvez para impressionar os olhos dos circunstantes do que propriamente para curar. Porque ele curou um outro cego apenas com um toque das mãos, né? E o outro cego que ele também curou simplesmente curando. Nesse foi o primeiro, ele precisava impressionar, então ele fez aquele unguento. Mas nós sabemos que o que determina a cura é o magnetismo, é a força, é o pensamento emitido. Nós temos no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 14 também, né, apreciações de Kardec explicando: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Jesus, como nosso governador, como organizador do nosso planeta, profundo conhecedor das leis naturais, envolvendo química, física, etc, 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 né? Que capacidade infinita que ele tinha de trabalhar os elementos físicos, imprimindo a sua vontade poderosa para promover a cura. Kardec continua dizendo: pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Tá? O unguento a pomadinha que Jesus fez com lama e saliva, foi impregnado do seu pensamento, da sua vontade, do seu magnetismo para promover a cura. E é interessante que ele manda se lavar nas águas da piscina de Siloé. E a piscina de Siloé, na verdade, era um reservatório de águas de um lençol freático, consideradas curativas, como águas termais, né? Daí talvez ele está sempre cercada, ela está sempre cercada de pessoas doentes, naturalmente buscando benefícios daquela água considerada curativa, né? Feita a cura, as pessoas ficaram assim assustadas quando o viram. E disse: ué, aquele ali não era cego de nascença? Quem é aquele homem? É ele? Sim. Não, não é ele sim. Não, não é. Deve ser alguém parecido com ele. Ele era cego, como é que ele agora vê? E correu notícia. Correu notícia, os fariseus o chamaram. Ele disse: sim, vamos saber tirar essa história limpo, né? E perguntaram a ele o que foi que aconteceu, né? E ele narrou a história. E aí os fariseus perguntam: mas o que você acha que ele é? Ele disse: eu acho que ele é um profeta. Mas como que pode um profeta? Ele fez a cura no dia de sábado. É um impuro, né? Como ele pode fazer cura em dia de sábado? Gente, por que a questão do sábado? Porque no Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, como sempre,
a palavra sendo levada literalmente. O apego à letra, isso é um problema tão grave ainda entre nós, e até mesmo nós espíritas precisamos ter bastante cuidado com o apego à letra. A gente precisa tirar o espírito da letra, como dizia Paulo. Então, eles tinham o sábado como sagrado. É interessante que Jesus realizou a maioria das curas no sábado. Por que será? Né? E eles ficaram na dúvida, será que esse homem está falando a verdade mesmo? Será que é isso mesmo? Mandaram chamar os pais dele. Os pais dele chegaram lá e foram interrogados. Esse aí é o seu filho? Ele é cego? Ele disse, não, reconhecemos que ele é nosso filho. Né? Ele nasceu cego, isso a gente reconhece. Agora, como é que ele está vendo agora? Não sabemos. Interrogai-o, ele já tem idade para que possa responder por si mesmo. Por que os pais fizeram isso? Porque, na verdade, os fariseus tinham estabelecido que aquele que reconhecesse Jesus como profeta seria expulso do templo. Ser expulso do templo era uma coisa bem complicada na época, bastante complicada, como ser expulso de uma igreja, né? Expulso da sua comunidade. Então, os pais preferiram que o próprio filho respondesse. Mas a gente pode tirar daí uma ilação. Interrogai-o, ele já tem idade, que responda por si mesmo. Vamos trazer isso para nós espíritos. Nós já temos idade. Respondemos por nós mesmos. Respondemos? Nós já temos idade enquanto espíritos, claridade, razão, lucidez para respondermos por nós mesmos diante da nossa consciência e diante de Deus. Seguindo, os fariseus pedem para que ele conte a história de novo. Ele disse, não é possível. Aí o homem, como todo homem simples, o fato é esse. Olha, mas vocês já ouviram, eu já falei, vocês querem que eu conte de novo? Por quê? Vocês querem ser os discípulos dele? Né? Aí eles se exaltam, os fariseus, né? E o expulsam. Mas interessante porque o homem que foi curado da sua cegueira, ele justifica dizer que Jesus é um profeta, por quê? Ele diz, Deus não exalta os pecadores. E este homem é exaltado. Se este homem é exaltado, ele é um profeta. E quem no mundo inteiro poderia fazer tal feito? Me trazer a luz da visão de novo. Quem, senão um profeta? Então ele argumenta, logicamente, com os fariseus. Mas os fariseus, em seu orgulho, dizem para ele, tu és todo pecado, desde o ventre de tua mãe, e queres ensinar-nos a nós? Aí a gente lembra de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Graças te dou, Senhor, por ter revelado estas coisas, não aos doutos e aos prudentes, mas aos simples, aos humildes. Por quê? Aquele que detém conhecimento no mundo, ele se orgulha do seu conhecimento e quer tudo muito provadinho, 2 mais 2. E a vida vai muito além daquilo que os nossos 5 sentidos podem alcançar. Então, os que têm maior conhecimento no mundo, na verdade, acabam se orgulhando do seu conhecimento e fechando os olhos para qualquer coisa que surja de novo. Aí é por isso que Jesus
faz essa comparação entre a questão do orgulho e da humildade. Porque ele foi buscar os pescadores, porque ele foi buscar o povo, porque aquele que é mais humilhado da sociedade e está ansioso, querendo algo que o ajude a acalmar suas dores. Então ele está de coração aberto para receber. Por isso Jesus buscou os mais pobres. E é por isso que nós também precisamos saber aonde nós estamos levando ou para quem estamos levando nossa mensagem. A doutrina espírita é altamente consoladora porque esclarece. Mas sabemos que toda leitura necessária para o entendimento da doutrina, nem todos conseguem. Mas será que é necessário que a gente precise passar para aquele mais simples, para aquele que nesta existência não está tendo a oportunidade de cursar um curso superior, de ter uma escola melhor, de ter uma educação intelectual melhor? Como levar? É algo em que nós precisamos pensar, porque os corações precisam de consolo. Aqueles que se consideram doutos e prudentes, aqueles que são cheios de si, do seu saber, Jesus não fez questão de buscar. Podemos observar no Evangelho inteiro, Jesus não buscou os doutos e prudentes. Passou por eles, porque ele sabia que seria tempo perdido, que era preciso que aquele espírito vivesse mais tempo para poder alcançar a profundidade dos seus ensinamentos. É algo assim tão interessante e tão bonito, é encantador, né? É emocionante. Aí a gente vai fazer uma analogia. Jesus curou não apenas um. Jesus curou, pelo menos que eu me lembre, 3 cegos. Né? Bartimeu, um outro cego que foi até a casa de Simão Pedro, e este primeiro, o cego de nascença. Mas ele sempre costumava dizer: vá e não peques mais. Por quê? O que ele queria, qual era a mensagem? Ele queria dizer que a maior cura é a que se opera no nosso íntimo, que a cura do corpo físico pode ser a nossa perdição. A doença, na maioria das vezes, funciona como um freio aos nossos impulsos inferiores, nos proporcionando tempo de meditação, nos proporcionando tempo de análise da vida, de nós mesmos. André Luiz tem um exemplo excelente, não me recordo se é Entre a Terra e o Céu, se não me engano, em que eles vão visitar um tugúrio, uma cabanazinha no meio do mato. E tem lá uma mãe, já doente, com pneumonia, e um filho absolutamente deformado. E ele se assustou: meu Deus, que situação é essa? Por que isso? E o instrutor pede a André Luiz para que ausculte o espírito dentro daquele corpo. E auscultando aquele espírito, ele vê ainda o espírito ligado ao seu passado de nobreza, de orgulho, de honrarias, de egoísmo. E a sua mente ainda estava ligada àquele tempo. E ele precisava estar preso naquele corpo deformado, para que tivesse tempo
de meditar e rever os seus erros passados. A cegueira pode ser considerada também a cegueira do espírito. Os doutos e prudentes, que é a que Jesus se refere, eram cegos. Porque Jesus traiu a expectativa de Judas diante de Herodes e de Pilatos? Porque Jesus não fez nada para libertar o povo judeu dos romanos? Porque ele se entregou como um cordeiro. Que ilações podemos tirar disso? A mensagem toda de Jesus é para nós, é para cada um de nós. Aquele momento que o povo vivia, o momento daqueles espíritos de Herodes como rei, de Pilatos como governador romano, né? Era o momento deles. E o povo sofria? Sofria, mas era um sofrimento ainda necessário. Também para aplacar o orgulho. Toda a mensagem de Jesus é voltada para o nosso íntimo. Tudo. Não existe uma mensagem, um recado do Cristo que não seja solicitando a nossa mudança. E nós precisamos mudar. E é preciso que a gente medite na mensagem de Jesus curando os cegos. Nós éramos cegos. Nós não enxergamos a verdade. Existe o ditado, né? Joguei pedra na cruz. Quem sabe a gente realmente não estava lá jogando pedra, né? E gritando, crucifica-o. Éramos cegos. Foi preciso aquele sacrifício todo do Cristo para que nós pudéssemos abrir os olhos. O que estamos fazendo de todo o conhecimento que a doutrina espírita tem nos trazido? O que temos feito do Evangelho do Cristo em nossas vidas? Temos nos perguntado em que posso ser útil? O que devo mudar? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer? Onde posso servir? Porque Jesus se fez o servo de todos. O objeto das curas de Jesus não era o corpo. Aquilo era apenas para chamar a atenção para si, para a sua tarefa, para os seus ensinos. Era necessário escandalizar, para chamar a atenção, para que todos ouvissem o que ele tinha a dizer. É muito interessante a gente observar todos os ensinamentos de Jesus, todas as curas, todo o processo que ele realizou, como que a gente vai se vendo dentro daquelas situações. A gente se vê, é como se a gente estivesse ali, né? Aí a gente fica pensando assim, se a gente pudesse fazer uma regressão de memória até o tempo de Jesus, será que a gente suportaria ver a nossa situação naquela época? E agora, estamos aos pés do monte, entendendo a voz de Jesus, entendendo os seus ensinos. Será que estamos dispostos a fazer esse trabalho íntimo de sair da nossa zona de conforto, de procurar entender o mundo pelos olhos de Jesus?
entender o mundo pela lei das vidas sucessivas, entendendo que progredimos. Todos nós progredimos, todos somos filhos de Deus. Entendendo que é preciso não acirrar ódios, mas gerar a fraternidade, o perdão, o entendimento. No momento em que nós estamos vivendo tão tenso, e interessante porque o nosso Brasil está vivendo momentos tão tumultuados. Mas não é a pátria do Evangelho? Exatamente por ser a pátria do Evangelho. Como é que você dá exemplo de vivência cristã quando está tudo confortável? A gente dá exemplo de vivência cristã quando as coisas estão difíceis. Eu lembro muito do livro Ave Cristo, que relata e se passa assim na fase de decadência do Império Romano, né? E a necessidade do povo, como o povo era oprimido, que dificuldade, né? Por quê? Era necessário dar o exemplo. Os cristãos daquela época deram o exemplo. E nós, cristãos da era moderna, estamos preparados para dar esse exemplo? Estamos promovendo paz ou guerra? Como anda o nosso coração? O que temos nos perguntado? Senhor, que eu veja. Que queres que eu te faça? Que eu veja. Que eu veja o que posso servir, o que posso ajudar. O que o Senhor quer que eu faça. Em qualquer campo que estivermos, mesmo, principalmente dentro de casa, né? Não é mesmo? Principalmente dentro de casa, onde posso servir, onde posso ser útil, onde posso dar testemunho de que Jesus é o profeta, é o Messias, é o nosso governador, é o nosso modelo e guia. Essa é a nossa missão. Me lembra uma canção que eu aprendi na minha mocidade. Na época da minha mocidade, a gente não tinha muitos compositores, então as músicas eram paródias. Pegava-se uma música popular e colocava-se uma letra. Nessa, a letra foi composta por vovô Vitorino, que era uma pessoa assim, maravilhosa que conhecemos no Fé, Esperança e Caridade. E uma vez levando-o em casa, eu fui lado a lado com ele na Kombi, e começamos a cantar essa música, e ele disse assim, de quem é essa letra? Eu falei, essa letra acho que o professor Leopoldo, né? Aí ele riu e disse assim, não, fui eu que fiz, né? Um doce de pessoa. Ele lembra por causa do tanque de Siloé. A volta é grande coisa, mas vou me arriscar. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e às multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curaram cego, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus quem nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ele é o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Ele curou fisicamente os cegos daquela época, para que nós hoje possamos entender
que Ele cura nossa cegueira espiritual. É Jesus o nosso modelo e guia. É Jesus o nosso irmão de todos os instantes e é nele que temos que nos apoiar nos momentos de aflição. É nele que vamos buscar o remédio. É nele que vamos buscar a nossa calma, a cura para a depressão, para a angústia, para a ansiedade. Vamos buscar Jesus. Precisamos colocá-lo na nossa vida enquanto é dia, porque Ele é a luz do mundo. É Ele que nos ilumina. E vamos nos colocar à disposição dEle para sermos úteis. O que podemos fazer por nossa doutrina? Como podemos levar a mensagem esclarecedora, luminosa dessa doutrina? De que maneira chegar aos mais humildes, chegar aos mais simples, para conduzi-los, para tirá-los da angústia, para apoiá-los nas suas aflições. Mas é preciso entender que todo espírito encarnado é um espírito em prova e expiação, portanto sujeito às aflições, às dores da alma. Todos nós precisamos do remédio Jesus, do remédio doutrina espírita, para que possamos nos curar. E vamos nos curar. Unidos somos mais fortes. Divisão, jamais. Estejamos unidos, fortalecidos, unidos em pensamento, porque a espiritualidade está precisando de nós. As casas religiosas estão sendo poços de socorro para que a espiritualidade possa atender aqueles que estão em momentos de maior aflição. Os hospitais estão lotados, os postos de socorro espirituais estão mais ainda, porque não desencarnam apenas os de Covid. As outras doenças continuam promovendo o desencarne. E todos têm amparo. E Jesus, no seu amor infinito, Deus em sua misericórdia de Pai, nos assiste a todos. Jesus nos ampare, nos fortaleça. Agradeço imensamente a oportunidade. Se estivéssemos pessoalmente, com certeza estaria tudo bem mais detalhado. Mas espero que a gente possa absorver de Jesus esta lição. Ele curou o cego para que nós nos sintamos igualmente curados. E vamos lembrar, vá e não peques mais. E diante dos 10 leprosos, apenas um voltou. E ele diz, a tua fé te salvou. Vamos alimentar a gratidão em nosso coração. Vamos agradecer a cada dia, por mais difícil que esse dia esteja. Jesus nos ampare, nos fortaleça e estejamos sempre unidos. Perdão pela emoção. E que mais do que nunca precisamos estar unidos com Jesus em nosso coração, em nossas mãos e nossos pensamentos. Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus.